Hoje nós vamos revisar juntos, na continuidade da nossa série desse ano, a Jornada do Peregrino. Nós vamos revisar um trecho muito significativo do Sermão do Monte juntos, que é o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 19. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 19. O texto diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o que, igreja? O seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Se você está nos visitando hoje, ao longo desse ano nós estamos cobrindo uma série de reflexões em que uma personagem caminha conosco ao longo desse ano. O nome dessa personagem é Daniel Petrucci. Ele é o protagonista de uma história, de uma peregrinação que é uma história que não é uma história real, verídica, mas ao longo desse ano a gente procura retratar nos dilemas dessa personagem coisas que nós vivemos aqui no nosso bairro. Nos últimos episódios aqui da nossa série desse ano, o Daniel Petrucci foi contratado por a empresa de tecnologia, ele passou por uma demissão brutal e depois ele começou a empreender. Nas últimas semanas nós exploramos um pouco dos medos, das angústias e das ansiedades próprias da vida do empreendedor. Ele chega até o limite das suas finanças, ele volta a dividir uma kitnet, ou seja, ele tem um downgrade na vida. E ele, então, no episódio imediatamente anterior a esse, ele começa a fechar alguns contratos, ele volta a faturar e se reerguer. O que acontece na nossa história é que, depois de mais ou menos uns 4 meses em que ele obtém os seus primeiros contratos, ele é convocado para uma reunião numa importante e reconhecida fábrica de aviões aqui da cidade de São José dos Campos. Ele simplesmente arruma suas coisas dentro de uma mochila e comparece à reunião. Mas, para sua surpresa, o que aconteceria naquela reunião é que o produto dele, a solução dele, estava sendo, digamos assim, estudado para ver se esse produto conseguia atender o maior cliente dessa empresa, ou seja, um contrato grande, um contrato bilionário. Ele ficou bastante surpreso quando soube disso no início da reunião, mas manteve aquela calma, aquela tranquilidade, fez uma boa apresentação, e então, para sua surpresa, as coisas se encaminharam. Essa conversa ela foi se intensificando. Depois de mais ou menos 1 mês e meio, para sua surpresa, ele foi chamado para uma outra reunião. E, de fato, essa empresa aeronáutica fechou um contrato com ele e o produto dele resolveria muitos problemas de um projeto muito específico. Então, o Daniel, ele passa a ter um faturamento maior, ele passa a contratar agora pessoas para integrarem o seu time de desenvolvimento, ele passa a ter agora uma equipe, ele passa a ter uma empresa mesmo, essa empresa começa a existir agora com um faturamento maior. Ele novamente agradece o seu amigo que o acolheu na kitnet, ele aluga um espaço bastante simples, mas muito bom, de novo no Aquários, ele volta para o Aquários, mas na primeira noite que ele dorme nesse apartamento, ele se lembra de como foi difícil e traumático sair do seu estúdio anterior. E de como ele se sentiu com medo, de como ele se sentiu exposto e vulnerável. Então ele começa a desenvolver na sua cabeça aquilo que para ele parece uma estratégia madura,
aquilo que para ele parece uma coisa responsável a ser feita, ele começa agora a empreender uma estratégia de gerenciar o risco do futuro e, portanto, de mitigar a ansiedade do futuro, fazendo uma boa gestão das suas finanças. E ele decide que ele vai viver uma vida bem econômica e vai juntar o máximo de dinheiro que ele puder, porque ele, se tiver um bom dinheiro estocado, tudo vai ficar bem para ele. Então Daniel passou, eu acho que alguns de nós já vivemos isso, abrir no YouTube e procurar todo tipo de vídeo sobre investimento. Abrir um aplicativo de uma empresa que lhe permitia fazer aplicações. E ele começa então a estudar sobre rendimentos. Ele começa a estudar sobre aplicações financeiras. Ele começa a estudar sobre risco. E ele começa a baixar aplicativos. Ele começa a fazer planilhas. Ele começa a contabilizar cada centavo. E ele começa a ver para onde o dinheiro está indo. Ele começa a colocar uma boa quantidade de dinheiro na sua conta todo mês. E ele vai bem. Depois de 8 meses, ele simplesmente levanta uma pequena fortuna lá, alocada no banco. Mas é engraçado que, à medida em que o dinheiro do Daniel vai crescendo no banco, à medida em que o saldo vai crescendo, ele imaginava que ele teria cada vez mais, junto com o saldo, cada vez mais paz também. Mas não é isso que vem acontecendo. Ele vem ficando cada vez mais ansioso, o saldo está crescendo, mas o coração não está descansando. A experiência de tentar acumular dinheiro para obter paz é uma promessa que não se cumpre, e ele começa então a acessar os seus investimentos várias vezes por dia, vigiando as ações, vigiando notícias, buscando sempre oportunidades de ouro para multiplicar o seu dinheiro. Daniel está sendo aos poucos tragado por uma crença, a crença de que se nós tivermos o suficiente, então nós vamos experimentar descanso. A conta do Daniel cresce, não tenha dúvida. Cresceu por 8 meses consecutivos. Até em que o dia em que houve uma coisa que ele esperava bastante. Esse cliente importante e grande passou um marco do desenvolvimento do projeto e ele recebeu uma quantia boa de dinheiro. Ele vinha esperando esse dia desse depósito há meses. E um dia ele acorda de manhã, ele entra na conta bancária e ele vê que todo aquele dinheiro está lá. Ele olha o saldo e ele fica, meu Deus, da onde veio tanto dinheiro? Isso daqui, na cabeça dele, na experiência dele, aquilo é muito dinheiro. E é óbvio que, como ele esperou isso durante tantos meses, e ele ansiou por esse momento em que ele veria esse dinheiro na conta, e ele teria então aquela sensação interior de paz, de descanso, de serenidade, de segurança. Daniel, ele fica eufórico, e ele então já começa a imaginar como ele vai alocar esse dinheiro dentro da carteira dele. Mas depois de alguns poucos minutos de euforia, ele se dá conta de uma coisa. Ele se dá conta que aquela paz, aquela segurança, aquela sensação de serenidade interior que ele tanto esperava, não estavam onde deveria estar. Daniel, ele pode ser um cara tipicamente do nosso tempo, mas ele não é bobo. E ele tem algum insight sobre o seu próprio coração. Ele se olha e ele vê que a ansiedade está no mesmo lugar. Ele vê que aquela sensação de descanso não veio. E ele dorme naquela noite refletindo sobre o que essa experiência se trata, afinal de contas. Por que o descanso não estava alcançando o seu coração? Por que ele não estava se sentindo descansado? Daniel talvez ainda não tenha as respostas, mas nós conseguimos intuí-las. Porque ele está sendo orientado por crenças. Que crenças? Que se ele tivesse reserva suficiente, ele teria paz. Se ele garantisse o futuro, ele não precisaria ter medo. Se ele controlasse os riscos, ele controlaria a vida. E aos poucos nós começamos a perceber no que se tornou o dinheiro do Daniel. Não apenas um recurso, não apenas um meio, mas um projeto de paz. Um projeto de paz pessoal. E é aí que está o problema. Quando nós colocamos o lugar nesse dinheiro perigoso de se tornar o nosso protetor, então acumular se torna um tipo de veneração. E ter uma reserva se torna uma espécie de salvação. E planejamento se torna um tipo de redenção. Daniel também percebeu um padrão esquisito que é quanto mais ele acumulava, mais inquieto ele ficava. E sabe por quê? Por uma lógica muito simples, que é: você tem que subir.
e se você subir, você não pode descer. É engraçado, né? Nós vivemos sob uma lógica em relação ao dinheiro, em que nós temos que acumular dinheiro. E se nós chegarmos no ponto de ter algum dinheiro, agora nós não podemos perder esse dinheiro. Então é engraçado que nós passamos por uma espécie de transferência da ansiedade. Algumas pessoas estão ansiosas porque elas sentem que não têm o dinheiro bastante. Outras pessoas ficam ansiosas porque elas precisam cuidar do dinheiro que têm e não podem perder esse dinheiro. A ansiedade está no mesmo lugar. Ela apenas deslocou o foco da sua angústia e da sua atenção. Note que eu conheço pessoas e lido com pessoas em absolutamente todos os lugares do espectro social. Pessoas que pagam as continhas ali muito apertadas no fim do mês e esperam com graça, com amor e com fidelidade, com um sorriso no rosto para o mês seguinte. Elas vivem como se estivessem recebendo um maná que cai todos os dias na hora certa. E conheço e lido com pessoas que têm muitos recursos financeiros. E é engraçado que muitas vezes reconhecer que pessoas muito bem-sucedidas e que têm muitas posses não têm um nível de segurança, de descanso, de serenidade que nós imaginávamos que essas pessoas deveriam ter. Um dia, enquanto Daniel corria apressadamente para o trabalho, o caminho dele foi entrecortado por uma dessas pessoas que pede dinheiro na rua. Daniel não ficou ali julgando o mérito daquele pedido, sim ou não. Ele decidiu que, tendo em vista o seu momento bom, ele podia fazer um pix para essa pessoa. E ele fez um pix para essa pessoa, um pix generoso. E esse cara, ele apertou a mão do Daniel, abraçou ele e disse: Senhor, muito obrigado, que Deus te abençoe, que você seja próspero de verdade. Essa frase pegou o Daniel num lugar um pouco esquisito do coração dele, porque ele vinha pensando um pouco sobre a sua angústia. E essa frase, que Deus te abençoe, como é que pode alguém que não tem dinheiro me abençoar, né? Que coisa muito louca que eu estou vivendo aqui. E que você seja próspero de verdade. Esse próspero de verdade, sabe quando alguém te fala uma frase, aquela frase fica ressonando dentro de você ao longo do dia? Fica se repetindo dentro de você, e aquela frase, ela te aponta, ela te dá uma intuição que você seja próspero de verdade. Daniel chegou no trabalho e pensou consigo: cara, eu nunca tive tanto dinheiro na minha vida, mas eu não me sinto próspero. Existe alguma coisa nessa palavra que eu ainda não tenho, existe alguma coisa aí que eu ainda não conheço. O que é isso, ser próspero de verdade? Sabe por que esse pensamento incomoda e por que esse sentimento incomoda? Porque existe alguma coisa na nossa cultura que diz: se você tiver dinheiro, então você está bem. E eu não digo que o dinheiro não amplia possibilidades, é lógico que amplia possibilidades, né? Quando eu era pastor ali no Rio de Janeiro, eu ficava assim numa região limítrofe com São Gonçalo, né? E aí eu brincava com as minhas ovelhas cariocas, dizendo assim: é lógico que o dinheiro pode fazer alguma coisa por nós. Se você estiver triste, por exemplo, é muito melhor chorar na Torre Eiffel do que chorar em São Gonçalo. Não é verdade? É muito melhor falar assim: nossa, estou muito triste aqui nos Alpes, aqui, do que chorar lá dentro do bairro do Catarina, né, Daniel? Muito melhor. Mas isso não pode mudar o coração. O dinheiro pode ampliar possibilidades, mas não pode comprar descanso, não pode comprar segurança, não pode vencer o medo, não pode controlar a ansiedade, não pode controlar o futuro, não pode nos dar valor, não pode nos dar identidade. Então hoje eu quero refletir com você sobre esse texto aqui de Jesus. É um texto sobre o qual nós voltamos a ele com certa frequência, porque é um texto belo, é um texto simples e é um texto que fala muito ao nosso coração. Jesus traça aqui 3 comparações nesse texto, utilizando um estilo proeminentemente rabínico. Jesus coloca 3 comparações, 3 pares de opostos. Esses 3 pares de opostos, eles estão interligados entre si, eles fazem um crescente, de tal maneira que o último tema é o mais importante. O primeiro tema, Jesus compara 2 tesouros. Note que nessas comparações, Jesus está colocando diante dos nossos olhos elementos comparativos, e eles também estão me perguntando assim: qual é o seu lugar nesse tabuleiro aqui?
Aonde é que você está aqui nessa comparação? Qual é o seu lugar? Ele diz, não acumulem tesouros na terra, acumulem tesouros no céu. Jesus contrasta dois tesouros, dois valores. E ele fala claramente sobre a questão de não acumular uma rotina ou uma liturgia de acúmulo na terra, mas de ser rico no céu. Outros textos de Jesus falam sobre ser rico para com Deus. E note que no Novo Testamento existem abundantes textos sobre dinheiro, tá? Muitas vezes nós ficamos num lugar como a igreja evangélica moderna, em que nós queremos nos afastar tanto daquilo que é danoso para a igreja que só pede dinheiro, igreja que só fala de dinheiro, igreja que só quer o seu dinheiro. A gente tenta se afastar disso e a gente fica um pouco com pudor de falar de dinheiro na igreja. Mas a gente não pode ter pudor de ensinar aquilo que a Bíblia ensina. E a gente não pode ficar de mimimi com aquilo que a Bíblia é clara. E Jesus ensina muitas coisas sobre a relação da espiritualidade com o dinheiro. E aqui Jesus toca nessa questão dizendo assim, olha, não acumulem esse tesouro aqui, porque existe uma volatilidade nessa moeda, ela dissolve. Grandes riquezas acabam do dia para a noite. Mas seja rico em um lugar onde ninguém pode tirar aqueles tostões que forem colocados ali. Seja rico para com Deus. Ele compara dois tesouros. Depois ele compara dois olhares, se os seus olhos forem bons, se os seus olhos forem maus. Esse texto aqui parece um pouco sem contexto, porque Jesus está falando sobre dinheiro na primeira comparação, ele está falando sobre dinheiro na terceira comparação. Na segunda comparação parece que ele roda um pouco fora do tópico, mas as palavras no grego para bom e mal aqui são palavras muito importantes. Porque bom aqui significa um olhar generoso, um olhar agradecido, um olhar benevolente, um olhar que olha para a vida e é capaz de agradecer. É capaz de agradecer pelo cafezinho com leite de manhã, é capaz de agradecer pelas coisas boas, é capaz de agradecer pelas dificuldades, olha para a vida com gratidão, recebe tudo de coração aberto, é grato a Deus porque sabe que não merece, recebe aquilo que não merece. Mas o termo poneros no grego significa cobiça, significa vaidade, quase inveja, significa um jeito de olhar a vida em que nada está bom, em que eu miro naquilo que é do outro, a alegria do outro me desgosta, e o fato de que o outro comprou um carro bom, isso me dá uma bad vibe no coração. É um olhar cobiçoso, é um olhar que não é agradecido, é um olhar que quer mais, é um olhar que não tem contentamento, é um olhar que não tem disposição para abençoar, não é generoso, não é agradecido, é um olhar mau. Jesus diz que se nós vemos a vida assim, se os nossos olhos, eles leem a realidade dessa maneira, nunca haverá motivo de gratidão. Nunca haverá motivo de celebração, nunca teremos o bastante e que, portanto, se as trevas que há em ti estão nos seus olhos, que grandes trevas elas serão. Na terceira comparação, Jesus dispara uma máxima muito arrebatadora. Ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Eu já expliquei esse texto aqui. Olha só. No mundo antigo não havia um culto ao dinheiro. Existiam diversos deuses nessa sociedade politeísta aqui. Nós temos Zeus, nós temos Diana, vários deuses com seus templos, com seus sacerdotes. Mas não existe um altar em que você tem notas de dólares lá no tempo de Jesus. Não havia uma divindade chamada Mamon. O que Jesus está dizendo não é de um culto organizado, mas é de um culto interior que acontece nas camadas mais internas da alma. É quando nós transferimos gradualmente, sutilmente, a nossa confiança do Deus que cuida de nós para o dinheiro que agora tem a função de cuidar de nós. Jesus está falando sobre uma condição de idolatria do coração. Jesus está falando sobre uma realidade interna, ele está falando sobre um culto que acontece dentro de nós. E ele diz assim, olha, ninguém consegue agradar dois senhores, porque há de amar um e desprezar o outro. Há de obedecer um, há de desobedecer o outro. E Jesus cria aqui uma frase que ela é ardida de ouvir. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Essa frase, ela complementa uma máxima que Jesus usa no versículo 21. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Jesus progride nessa série de comparações
até fazer uma pergunta para mim e para você, que é: quem é o seu mestre? Quem é o seu Deus? Quem cuida de você? Quem cuida de nós? Porque o dinheiro, ele é um grande fazedor de promessas. E eu quero falar no final dessa reflexão sobre 3 promessas que o dinheiro faz. Que o dinheiro faz para mim, faz para você. São promessas atemporais que o dinheiro faz para todos nós. A primeira coisa que o dinheiro promete é: o dinheiro promete paz. O dinheiro promete paz. Todo mundo tem uma frase na cabeça que é mais ou menos assim: se eu tivesse dinheiro. Não tem? Então, todo mundo tem. Não é um negócio assim mesmo. Cara, se eu tivesse, uns 500 mil lá na conta agora. Não tem? Não tem essa percepção de que se eu recebesse uma herança de uns 2 milhões, isso dava uma azeitada na vida, isso pavimentava o futuro e eu finalmente ia poder parar de me preocupar? Sei, né, cara? 2 milhões hoje já não é tanto quanto, né? Mas ainda assim, é 2 milhões. Né? Se você tiver e não estiver usando, já me manda o Pix agora. Né? É dinheiro, é bastante dinheiro. Né? Quando a gente pensa assim: se eu tiver uma reserva, eu durmo melhor. Se eu garantir o futuro, eu tenho paz. E o que é paz no Aquários? O que é paz na nossa cidade? O que é ter paz aqui no nosso contexto? É ter as contas em dia. É ter uma reserva lá para os dias de dificuldade. É ter um plano de saúde top. Uma previdência privada. Investimentos bem alocados numa carteira bem diversificada. Proteção contra os imprevistos. Porque se eu tiver dinheiro, vai ficar tudo bem. E claro que parte disso é boa administração. E é lógico que Jesus não é contra a boa administração. Mas o problema é o lugar que essas coisas ocupam no coração. Se nós temos a crença de que agora essa quantidade de dinheiro vai me trazer paz, eu estou deslocando pouco a pouco a minha confiança de Deus na direção do dinheiro. Eu estou vetorizando a minha confiança na direção errada. E o grande ponto aqui, que eu até já passei com vocês aqui hoje, é o seguinte: o dinheiro não elimina a ansiedade, o dinheiro só pode fazer transitar o foco da ansiedade. Eu me lembro que, às vésperas do meu casamento, eu já contei isso aqui uma vez. Aí eu contei isso aqui, depois vocês ficam falando disso comigo nos corredores, né? Porque eu falei que às vésperas do meu casamento, eu precisava fazer uma poupança tal para casar, para, enfim, né? Para montar uma casa e tudo mais, né? Até porque no dia que a minha esposa pisou dentro da nossa casa, que antes era minha casa, né? Agora era a casa dela, ela jogou metade do meu armário de roupas fora, porque não prestava. Ela, dos meus 7 violões, descartou 3 de cara e quis também fazer uma revisão na minha biblioteca. Eu falei: opa, pera lá, isso já é demais, né? Então eu tinha que montar uma casa agora para essa esposa. Então eu tinha que ter dinheiro. E cara, eu comecei a ficar muito doido. Muito doido. Às vezes eu descia uma serra de banguela assim, ó, e falava: nossa, quantos reais será que eu economizei nessa banguela aqui? Ficava fazendo uma conta de cabeça, sabe? Economizei uns 5 contos de gasolina nessa banguelona de meia hora aqui, né? Tudo que eu me expus foi morrer e não ser encontrado na Serra de Itajubá. É isso que eu me expus, né? E aí você começa a fazer umas contas muito loucas, assim, cara. Contar centavo numa ansiedade, numa preocupação que começa a fazer um certo dano para a nossa condição interior. E um dia eu estava lendo um livro do Tim Keller num posto de gasolina, um cara lavando o carro, né? Que eu fui atrás da lavagem mais barata que existia no sul de Minas, no Brasil, na América do Sul. E aí, estou lá lavando o carro e leio um capítulo de um livro, Falsos Deuses, falando sobre a idolatria do dinheiro. E eu me vi naquele capítulo do princípio ao fim. E eu prostrei-me numa mesa assim, e eu chorei, eu pedi perdão a Deus. Porque eu achava que o meu dinheiro é que ia fazer um bom casamento. E não a fidelidade de Deus que tinha nos sustentado ao longo daqueles 10 anos de espera. Deus tinha caminhado comigo até ali, provido e abençoado, mas agora eu estava focado mesmo em ter dinheiro. Porque o dinheiro resolveria as coisas. O dinheiro não elimina a ansiedade.
O dinheiro apenas muda o foco da ansiedade. Nós podemos passar da ansiedade de não ter para a ansiedade de agora não posso perder. Mas muitas vezes a ansiedade ela continua no mesmo lugar. Jesus faz uma pergunta que é: quem é o seu mestre? E eu quero que você reflita um pouco. O que é que nós perdemos quando nós perdemos dinheiro? Nós perdemos apenas um pouco de conforto material, ou nós perdemos também a paz? Será que a gente perde algumas experiências que custam dinheiro e que agora a gente por enquanto não pode fazer? Ou a gente perde o sono, e perde a fome, e perde a alegria? O que é que se perde quando se perde dinheiro? Ou o que é que você sente, o que é que eu sinto quando nós somos desafiados a sermos generosos? Nós sentimos alegria por poder abençoar a vida de alguém, ou aquilo é uma ameaça ao meu santo e rico dinheirinho? Note que a conversa hoje à noite aqui não é tanto sobre quanto dinheiro você tem, ou sobre o tanto de dinheiro que eu tenho. É sobre a relação com o dinheiro. Em segundo lugar, além de paz, lembre-se que o dinheiro promete paz, mas ele entrega ansiedade. Um outro tipo de ansiedade, mas ansiedade. O dinheiro promete também valor. No nosso bairro, o dinheiro não é apenas meio de troca, mas no nosso bairro o dinheiro vira linguagem social, porque comunica status, comunica competência, comunica bom gosto e comunica pertencimento. Quando isso acontece, o nosso dinheiro passa a fazer uma promessa muito mais profunda do que apenas conforto. Ele passa a prometer valor pessoal e identidade. Porque quando o meu dinheiro ele é o que firma o meu valor, então o dinheiro não pode ser guardado, mas ele tem que ser gasto em coisas que vão mostrar para as pessoas o quão importante eu sou. Então uma camisa carésima passa a ter sentido, porque eu quero que você saiba o quão valioso eu sou. Então bens de consumo não são apenas coisas que nós compramos porque gostamos ou porque temos uma determinada preferência, mas nós compramos pensando que nós somos uma espécie de item na vitrine. E que as pessoas têm que ver para que elas possam me reconhecer. Existe uma demanda de reconhecimento aqui, existe uma demanda de valor, e portanto existe uma demanda também de identidade. A pergunta não é o que eu quero comprar, mas a pergunta é o que eu quero que as pessoas pensem de mim. E muitas pessoas vão tomar decisões financeiras não baseado num celular que ela comprou porque ela gosta daquele celular, mas porque ela precisa ser vista com um celular muito atual, muito da moda, para que alguém pense: nossa, essa pessoa aqui é uma pessoa muito descolada, muito tecnológica e portanto muito boa no que faz. Porque nós fazemos essa associação muito pervertida entre o que uma pessoa veste e o que ela é, entre o que uma pessoa tem e o que ela é, entre o que uma pessoa calça e o valor que ela tem. Eu gosto muito desse tênis aqui. E ele é novo, porque o anterior eu usei até furar. E eu vinha no culto com o tênis furado. Minha esposa falou assim: isso não é legal. Vão pensar que você não tem mulher para cuidar de você, né? Mas de verdade, eu não ligo. Eu sei que não é legal a gente receber o pastor com o tênis furado no domingo, né? Parece que ele precisa de uma doação de uns 10 contos, assim, não? Falou: pastor, coloca um dinheiro assim no bolso do paletó, pastor, compra um sapatinho novo aí, porque isso daí tá dose de ver esse negócio aí, né? Mas note que muitas vezes nós estamos absolutamente fissurados com essa questão da imagem do que as pessoas vão pensar a partir do que eu visto, do que eu tenho, do que eu uso. A grande questão que eu quero dizer aqui é o seguinte: eu não estou demonizando coisas boas. Acredite em mim, eu gosto de coisas boas como todo mundo aqui. Você entende? Você põe uma camisa no corpo, ela cai bem, ela fica gostosa, é maravilhoso, não é? É ótimo, é muito bom, não estou demonizando as coisas boas. Mas a grande questão é: se ninguém fosse ver esse item, você compraria mesmo assim? Se ninguém fosse saber que você tem esse sapato, ou essa roupa, ou essa bolsa, ou esse celular, se ninguém soubesse, e se ninguém visse, você compraria mesmo assim? Ou esse é um movimento de consumo para, de novo, nos colocar numa certa posição de status.
Essa é uma palavrinha absolutamente matreira, porque status significa o nível de uma coisa em relação a outra. Qual é o status desse tenista no ranking? Obviamente a gente tem que calcular o lugar dele em relação a todos os outros para saber qual é o status, qual é o lugar desse tenista aqui. Qual é o meu lugar nessa comunidade? Eu tenho que também me comparar. E nós vivemos no tempo da rede social, onde tudo é comparação. E as pessoas já não conseguem simplesmente tomar um café com o cônjuge num lugar com abscondidade, assim, sabe, com discrição. Não, a gente tem que postar isso, porque se eu não postei, não aconteceu, não existiu. E isso é uma besteira tão grande que a gente está fazendo com a nossa vida. Isso é uma bobagem tão grande que a gente está fazendo com a nossa vida. Porque nós estamos esquecendo quem somos enquanto olhamos para os lados, vendo também outros rostos que não são verdadeiros, realidades editadas, vidas instagramáveis. Isso é um grande circo de loucura para a nossa sociedade atual. Isso é um grande circo de loucura, aonde eu fico infeliz, não porque minha vida é ruim, mas porque a minha vida não é boa em relação àquilo que eu vejo na vida da fulana de tal, da influência. Mas eu falo, mas você tem uma vida muito boa. Muitas pessoas fariam fila para estar no seu lugar, você sabia disso? Mas eu estou infeliz porque, ai meu Deus, fulana de tal, esteve não sei aonde, fez não sei o quê. Bom, esse é um jogo perigoso de se jogar, aonde não existem vencedores, e os vencedores são os que mentem mais. São os que mentem mais. Eu não acho que a gente queira jogar esse jogo. Não é verdade, igreja? Eu acho que a gente não quer jogar esse jogo. Em terceiro lugar, o dinheiro promete, em suma, felicidade. O dinheiro promete uma vida boa. A ideia é simples, mas é relativamente moderna. A vida só é boa quando é cheia de experiências. Então o dinheiro se torna a chave de acesso para todo tipo de experiência prazerosa e positiva, e não são experiências inválidas. O dinheiro nos permite fazer viagens, ter acesso a boa gastronomia, ter hobbies, fazer upgrades constantes da vida, viver momentos inesquecíveis. É claro que as experiências e os prazeres, eles não podem, não precisam e nem devem ser demonizados. Nós não precisamos colocar a palavra prazer com uma tarja vermelha no nosso vocabulário cristão. Deus quer que nós tenhamos prazer em conformidade com a sua palavra, dentro dos ritmos da sua provisão para nós, que não são a mesma provisão ao longo de toda a vida. Deus quer que a gente tenha uma comida gostosa na mesa de domingo com a família. Eu não tenho dúvida disso. Mas a grande questão é que quando a vida se torna um show de experiências, a próxima experiência tem que ser a melhor, e eu tenho que estar o tempo todo vivendo experiências positivas para me sentir feliz e realizado. Então pode ser que eu me envolva numa espécie de vício, aonde sempre a próxima coisa tem que ser maior e melhor, aonde eu vivo numa espécie de esteira, aonde o dinheiro promete que a próxima coisa vai me fazer completo. Eu vivo essa experiência, mas logo depois eu já sinto um vazio. A grande questão não é viver coisas boas, isso não é problema. O problema é tentar colocar numa estratégia de consumo a solução para o nosso vazio interior. E aí nós temos um problema. Eu e minha esposa, a gente teve a oportunidade de fazer muitas coisas maravilhosas. A gente teve a oportunidade de fazer uma escalada num vulcão no Chile uma vez. Foi maravilhoso, foi um negócio de louco, assim, nunca, né? Um dia eu falei assim, nossa, eu acho que eu queria trazer o meu filho aqui quando ele tiver 15 anos, né? Mas eu acho que eu não vou dar conta, só se eu for de helicóptero e ele subir a montanha. Então eu fico pensando assim, poxa, que coisa maravilhosa essa experiência aqui. Ótimo. O que essa experiência é? É uma experiência, acabou. Isso não vai resolver a minha angústia existencial, isso não vai curar a minha alma, isso não vai me trazer sentido para a vida. É uma experiência, ótimo. E eu sou capaz de chegar e agradecer, Jesus, que bom que o Senhor me proporcionou isso aqui. Estou muito feliz, que bom, sou agradecido demais. Mas o dono do meu coração é você.
E a presença que acalenta a minha vida e me faz ter alegria de ver é você. Essas coisas, elas são transitórias, elas são passageiras. Como você sabe, boa parte da igreja sabe que eu gosto muito de andar de moto. Já fiz algumas viagens muito legais. A Sofia nasceu e as pessoas me perguntam assim: ei, você tem andado de moto? Eu falo assim: eu só indo e voltando do trabalho. A única coisa que minha moto tem visto é a rotina do trabalho nesses últimos meses. Mas e aí, você sente falta? Eu sinto falta. Eu sinto muita falta. Porque de todas as coisas que eu faço, essa é a única coisa que eu faço assim, por paixão pessoal, só por fazer. É um hobby. Eu gosto realmente. Nos últimos 1 ano e 2 anos praticamente, a gente não tem feito. Mas e daí? Vocês entendem? E daí? O tempo na mesa com a família é muito melhor. Arrumar os brinquedos que a minha filha joga no chão 50 vezes por dia é muito melhor. E estar com vocês aqui no domingo é muito melhor. Porque nós não podemos colocar as experiências no lugar da essência e da substância da própria vida. A viagem é um elemento extraordinário. Ela não é o ordinário que sustenta as relações, a rotina, os hábitos e que coloca o coração no lugar certo. As pessoas que vivem atrás de uma nova experiência, elas talvez se frustrem com essa espécie de corrosão da expectativa, onde as experiências elas dão um pico de euforia, mas elas não trazem sentido, elas não trazem conteúdo e essência. A ética cristã em relação ao dinheiro é uma ética que gira em torno de uma palavra que os puritanos enfatizaram muito nas suas pregações e que nós cristãos reformados também colocamos no centro do nosso discurso a respeito de dinheiro, que é a palavra contentamento. O que é a palavra contentamento? A palavra contentamento significa reconhecer que a provisão de Deus na nossa vida não é uma linha que só sobe, nem é uma linha que fica estática ao longo do tempo. A provisão de Deus na nossa vida, ela tem altos e baixos, e nós passamos por temporadas de provisão, glória a Deus por isso, de abundância, que bom, mas nós passamos por tempos também de ter que apertar as coisas, enxugar as coisas, de, contar ali os centavos para fechar os boletos dentro do mês, e está tudo bem, porque o contentamento significa estar contente dentro de toda e qualquer circunstância financeira. Eu conheço gente que é muito feliz quando as coisas vão bem, mas que se torna um pouco carrancudo e difícil de conviver quando a carteira fica vazia. Eu conheço gente que dorme bem se a conta está bem, se a conta vai mal, dorme mal. E aí nós começamos a descobrir que o dinheiro ocupa um lugar do coração que não é o lugar certo. Não é o lugar certo. Não é o lugar certo. Não importa se há muito ou pouco dinheiro, o dinheiro não está no lugar certo. O que significa viver uma vida de contentamento é agradecer a Deus porque nós temos o suficiente. Deixa eu fazer uma última pergunta para você no final dessa reflexão. Você tem o suficiente? Você tem o suficiente? Você entende sobre o que nós estamos conversando aqui hoje à noite? Nós somos empurrados pela cultura para um estado constante de descontentamento. Porque se você disser que tem o suficiente, isso parece falta de ambição, isso parece pobreza de alma, isso parece mediocridade programada. Você não pode estar contente, você tem que querer sempre mais. Mas contentamento é contentamento. É dizer, Deus, tá bom. Tá muito bom isso daqui. Macarrão com salsicha é muito gostoso. É muito bom. Tempos de seminário, né? Tinha que agradecer todos. No final do mês, o miojo estava bom. Miojo que nem era meu, era miojo do colega. E estava bom. Deus, está tão bom esse miojo aqui, Senhor, obrigado. Vi que venceu a validade, mas não interferiu no sabor. Está delicioso. Em 2 Coríntios capítulo 8, Paulo incentiva os coríntios
a fazer uma contribuição financeira, uma oferta para os pobres da Judéia. Ao invés de Paulo usar sua autoridade para constranger os coríntios a ofertar, ele simplesmente escreve assim, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Paulo está fazendo uma afirmação magnânima, que ele está dizendo que Jesus, que era rico, se fez pobre, para que nós, que éramos pobres, fôssemos enriquecidos daquilo que realmente vale a pena. Deixa eu refazer uma pergunta: você tem o suficiente? Porque a mensagem de Paulo é: se você tem Jesus, você tem o suficiente. Se você tem Jesus, você já tem o bastante. Você tem tudo que você precisa para ter paz, para ter valor e para ter uma boa vida, para ser feliz. Você já tem tudo. Porque o dinheiro, embora seja um meio, embora ele seja uma coisa necessária, e nós devemos respeitar o dinheiro e sermos bons mordomos do dinheiro, o lugar dele é de servo, o lugar dele não é de senhor. O dinheiro é um bom servo, um servo útil, mas ele é um péssimo senhor. Ele é um péssimo mestre. Nesse dia em que nós empatizamos com a condição de Daniel e com o seu vazio existencial e com o fato de que a sua conta não curou sua alma, eu quero te convidar a orar junto comigo. É pedir: Deus, transforma a nossa relação com o nosso dinheiro. Nos ajuda a ver o que o nosso dinheiro é e o que ele não é. Nos ajuda a ver o que o nosso dinheiro pode fazer e o que ele não pode fazer. O dinheiro é um meio que o Senhor usa para colocar pão na nossa mesa. É um meio que o Senhor usa para dispor determinadas experiências positivas. E nós somos tão gratos, Senhor, porque lá no fundo a gente sabe que a gente não merece. Mas ao mesmo tempo o dinheiro não pode, Senhor, controlar o futuro. O dinheiro não pode resolver todo tipo de problema. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê coragem como igreja para conversar sobre esses temas que são difíceis e que podem ser incômodos. Mas nós estamos sendo o tempo todo, Senhor, doutrinados por uma mensagem que é: acumule, 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 porque isso te trará paz. Senhor, e se nós pudéssemos saber que esse é um beco sem saída? E se nós pudéssemos saber aonde realmente a nossa paz vai ser encontrada? E se nós pudéssemos saber o que nós realmente estamos buscando, segurança? E se nós pudéssemos realmente saber? Nos ajuda, Senhor, a ter uma visão absolutamente centrada na palavra a respeito dos recursos financeiros que o Senhor nos dá. Nos ensina a ter boa mordomia. Nos ensina a cuidar, nos ensina a poupar. Nos ensina, Senhor, a despender o dinheiro em atos de generosidade conforme a Tua palavra nos ensina. Mas sobretudo, Senhor Jesus, nós pedimos nessa noite: se o dinheiro está num lugar do nosso coração que ele não deveria estar, então por favor, desentroniza, Senhor, esse ídolo. Arranca-o desse lugar. E me lembra que o Senhor está cuidando de nós. Nos lembra que o Senhor está provendo, o Senhor está abastecendo, o Senhor está pavimentando um caminho. Nos lembra que o Senhor conhece as nossas necessidades. Nos lembra que o Senhor sabe do que realmente precisamos para viver com dignidade, com hombridade, com honra. Nos lembra, Senhor Jesus, que nós podemos agradecer por tudo, por momentos maravilhosos, de uma provisão simplesmente incrível. Nós podemos agradecer também, Senhor, pelo fato de que existe um pouco de grão na nossa despensa hoje à noite, de que temos algumas peças de roupa ao chegar em casa, de que temos um teto que nos protege do frio e do relento. Jesus, nos dá um coração grato. Sobretudo, Senhor, nos mostra que nós somos tão afortunados. 4 em 5 crianças no mundo vão dormir com fome hoje. 4
em 5 crianças no mundo, nas áreas mais pobres do mundo, na África, vão dormir com fome hoje. Nós temos tanto, Jesus. Nos dá contentamento, nos dá gratidão, nos dá um senso de maravilhamento por tudo que o Senhor tem colocado ao nosso dispor, e nos dá generosidade para partilhar o muito que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado por cada centavo, por cada centavo. Nós somos agradecidos por cada centavo. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus.